No bloco anterior, nós vimos a importância da fé na vida e no cotidiano de um cristão. E neste bloco, nós vamos ver como ela se aplica, como você usa essa fé, como você coloca essa fé em prática, como você age por meio da fé, como que você pode tomar atitudes baseado na fé, influenciado pela fé. Primeiro, você tem que entender que fé possui níveis, existem diferenças de fé. Não existe um único tipo de fé, cada pessoa acaba desenvolvendo uma fé diferente. Como eu sempre tenho falado no decorrer desse programa desde a semana passada, a fé se mede pelo quanto você conhece de Deus. Então, procure, quanto mais você conhecer de Deus, maior será a sua fé. E nós vemos que a fé possui níveis, diferentes tamanhos, em cada referência que Jesus fala sobre pequena fé, sobre aumento de fé. Em cada uma dessas referências, você conhece muito bem. E em mais de um momento, Jesus fala sobre esses diferentes tamanhos de fé. Em toda referência onde Jesus fala sobre pequena fé, fé grande, que nunca em Israel se ouviu tanta fé. Você vê isso claramente no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, versículo de número 30, capítulo de número 8, versículo de número 10. Você vê isso no capítulo de número 9, no versículo de número 2, capítulo 14, versículo 31, capítulo 17, versículo 20. E em especial este nos diz que Jesus olha para os discípulos e fala que se a fé deles fosse do tamanho de um grão de mostarda, eles iriam dizer ao monte: sai daqui, ergue-te, lança-te ao mar, e assim seria feito. Você entende que essa fé que Jesus está falando é uma fé que vai além do que nós conhecemos ou do que nós podemos ter. E olha o tamanho dela, do tamanho de um grão de mostarda. Você entende que nós não precisamos de muita fé. Nós precisamos apenas de um tipo em especial. E essa fé especial, e essa fé única e significativa pode realizar tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós queremos. A cura que você precisa, o milagre, a resposta, a solução, tudo que você está procurando, você precisa apenas atingir essa fé. Se você atingir essa fé, certamente o milagre será consequência, será a resposta que você precisa. E já aqui nós entendemos, já solucionamos o problema quando falamos sobre cura dentro da igreja. Se cura está disponível para todos, se todos podem ter acesso a ela, então por que nem todos são? Claro que o milagre só se tornará uma realidade quando o indivíduo atingir essa fé em especial que estamos falando. Algo que nós vamos chamar de uma fé por excelência, uma fé plena. E mais uma vez eu relato, não é que a pessoa que não foi curada ainda não possui essa fé. Não é isso. Trata-se de fé, essa fé que eu estou falando, dividida em níveis. Então, esta fé em especial, ela pode levar um tempo por conta do propósito divino, por conta do que a pessoa ainda precisa aprender da parte de Deus, por conta de algo especial que Deus pretende revelar a essa pessoa. Então, mas a partir do momento em que se atinge essa fé por excelência, a partir do momento em que se atinge essa fé única, a partir do momento que se atinge esse nível de fé, nós adentramos a dimensão espiritual. E quando isto acontece, o mundo físico ele fica sujeito ao mundo espiritual. O mundo físico ele fica sujeito a todas as atitudes tomadas no mundo espiritual. É por isso que Jesus Cristo diz: as pessoas não conhecem a palavra de Deus, que as pessoas não conhecem o poder de Deus. Então, existe uma relação dessa dimensão espiritual que está disponível para todos nós, mas só a partir do momento em que nós atingimos essa fé por excelência, nós passamos a ter acesso a essa dimensão espiritual. E eu quero que você entenda que não existem preços por essa fé. Ela é pela graça. É comum nós acharmos que para recebermos alguma coisa da parte de Deus, será necessário fazermos algo, realizarmos alguma obra.
Mas eu preciso que você entenda que essa fé única e essa fé especial da qual nós estamos falando, ela não requer preços a serem pagos. Ela já é concedida ao ser humano simplesmente por meio da graça. Nós vemos isso claramente em Romanos, no capítulo de número 4 e no versículo de número 1 até o versículo de número 5, e eu gostaria de ler com você esse texto. Romanos capítulo 4, versículo 1 a 5 está escrito assim: Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, o nosso pai, segundo a carne? Paulo está falando sobre essa fé. Ele alcançou segundo a carne, segundo as suas próprias atitudes, seu próprio mérito, sua própria vida. Ele faz esse questionamento. No versículo 2: Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Se Abraão conquistou esse título de pai da fé e essa tão grande fé, ele tem de se gloriar se por acaso foi por conta de seus próprios méritos. Mas o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isto lhe foi creditado, em outras palavras, em outras traduções, imputado como justiça. Ora, a quem faz qualquer obra, o seu salário não é considerado um favor, mas uma dívida. No entanto, aquele que não trabalha, mas crer em Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ela lhe é creditada como justiça. Você vê que Paulo deixa bem claro que não há um preço a ser pago se este crer em Deus. E se ele de fato crer e tiver essa fé, a sua fé, o seu desejo, uma vez que nós vemos logo no começo do programa, quando Hebreus fala do que é a fé, é um desejo, é uma certeza, é uma prova de uma coisa que não se vê, que ainda se espera. Então, esta fé, este desejo, isto que você acredita, mesmo sem ver, isto lhe é imputado, isto lhe é realizado, isto lhe é creditado. A palavra de Deus nos está dizendo que Deus leva a sério a nossa fé. Esta fé por excelência, esta fé única. E é uma coisa que, assim como algo que é direito nosso aqui no mundo físico, na esfera humana, e se é direito nosso, nós podemos receber o próprio governo, a própria justiça, ela realiza o que é direito nosso. Quando nós atingimos essa fé e cremos o que nós desejamos, o que nós cremos, passa a ser imputado, passa a ser realizado, passa a ser ordenado para as nossas vidas. Então, tudo que nós precisamos, e isto trata-se do mais importante. Por isso Jesus, na maioria de seus milagres, disse: a tua fé te salvou. Tudo que nós precisamos de fato e de verdade é atingirmos este nível de fé. Atingirmos esta fé única e sobrenatural. Agora, para nós atingirmos essa fé, trata-se de um processo de conhecimento. Trata-se de um processo que leva um certo tempo. Conhecer o Deus que nos garante essas promessas. Crer em Deus. E para isso existe um processo de conhecimento. Nós vemos isso no livro de Efésios, no capítulo número 4, versículo de número 13. Eu quero também dar uma lida com você em mais dois textos. Efésios, capítulo de número 4 e versículo de número 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você vê que Paulo, ele destaca alguns elementos importantes. Até que cheguemos à unidade da fé, a uma fé única e a um pleno conhecimento do Filho de Deus. Você vê o que nós estamos falando aqui desde o primeiro programa. A fé está relacionada ao quanto você conhece a Deus. Quando nós chegarmos a esta unidade de fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, chegaremos à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós precisamos buscar o conhecimento de Deus.
e buscarmos esta fé que transcende a nossa compreensão de fé, uma fé única. Quando atingirmos este nível, tudo será possível se nós crermos de fato nisso. E uma outra referência que eu quero destacar também é a de Romanos 10, versículo de número 12, que nos fala um pouco mais também sobre a fé e a sua relação com o conhecimento que nós precisamos ter de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé, ela vem a nós da mesma forma que nós ouvimos a palavra de Deus. Quanto mais conhecermos a Deus, maior será a nossa fé. Já que nós estamos falando desde a semana passada sobre cura, e hoje a relação entre fé e milagres, eu quero destacar para você nesse momento 3 dicas práticas para que você possa exercer, para que você possa colocar a sua fé em ação. Lembre-se, eu estou falando dessa fé única, esta fé por excelência, essa estatura de fé que nem todos chegarão a ela e que nem todos a têm. Mas a partir do momento que nós atingirmos esta fé, a partir do momento que nós chegarmos a esta estatura de fé, então o milagre será possível. Basta nos colocá-la em prática. E eu vou te dar 3 dicas neste momento, práticas, para que você possa exercitar e colocar a sua fé em ação. A primeira que eu quero destacar se encontra no livro de Mateus, no capítulo de número 9 e no versículo de número 21, que é simplesmente fale para si mesmo. Nesse texto nós vemos a mulher do fluxo de sangue. Ela disse para si mesma: se eu tão somente tocar em suas vestes, serei curada. A segunda atitude que nos prova que temos fé se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 22, quando Abraão está subindo o monte para sacrificar o seu filho Isaque. E ele olha para quem estava com ele e diz: nós subiremos e após termos adorado, desceremos. Dessa vez nós vemos um homem falando para outras pessoas que eles iriam descer. Lembre-se que Deus disse para Abraão que ele subiria naquele monte para sacrificar Isaque. Mas a sua fé fez com que ele dissesse para si mesmo e para os outros que subiria e que desceria com o garoto. E em terceiro lugar, fale para Deus. Eu destaco isso no livro de Mateus, no capítulo de número 8 e no versículo de número 8, quando um centurião vai até Jesus clamando por um milagre. Jesus então olha para ele e diz que iria com ele até a sua casa. O centurião diz para Jesus que não era digno, que ele tão somente dissesse e seria feito. Ele acreditava unicamente na palavra de Deus. Então ele diz para Jesus a sua fé e no que ele acreditava. E Jesus diz que nem em Israel ele viu tanta fé como na vida daquele homem. Passe a colocar essas 3 dicas, passe a tomar essas 3 atitudes, que você irá medir o tamanho de sua fé. Porque cada dia ao amanhecer que você falar para si mesmo no que você acredita, expressar para Deus aquilo que você deseja, aquilo que você tanto quer receber, seja uma resposta da parte de Deus, algo que só Deus pode fazer. Então, passe a dizer isso para você mesmo. Faça isso todos os dias que amanhecer. Diga para você o que você quer. Diga que vai receber. Eu vou receber essa cura. Eu vou receber essa resposta. Eu vou ver os meus servindo a Deus. Declare isso para você mesmo. E passe a dizer para outras pessoas também. Diga para alguém que está próximo de você: eu vou receber minha cura. Eu vou receber um milagre. Eu vou ver os meus servindo a Deus. E passe a dizer para Deus: Senhor, eu creio em Ti. E eu creio que a Tua palavra é verdade. Por isso, Senhor, eu vou receber o milagre. Eu vou receber a cura. Diga isso para Deus. Que tal fazer isso neste momento? Que tal fechar os seus olhos e declarar diante de Deus que você crê nessa resposta, que você crê no seu milagre? Declare isso e de uma forma profética receba o seu milagre
em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, mas te vejo na próxima semana em mais um programa falando de um dos aspectos do poder de Deus. Até lá.